Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária em 29 de junho de 2020. Agradeço a presença das vereadoras, dos vereadores que já se encontram aqui no plenário, a quem nos acompanha pelo site da Câmara, e quero convidar neste momento o vereador João Alexandre Teixeira, que fará a leitura bíblica. Senhor presidente, a mesa diretora, vereadores, vereadoras, aqueles que nos acompanham, bom dia. De um modo especial, fazendo uma reflexão hoje, presidente, na festa que nós celebramos de São Pedro e São Paulo, nesse dia 29 de junho. A palavra no Evangelho nos diz assim, Pedro falando a Jesus: a quem nós iremos, Senhor Jesus Cristo? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos, sabemos que és o Senhor, que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aproveito a oportunidade, nessa espiritualidade inicial da nossa sessão, presidente, na liturgia das horas, nós temos uma oração própria para esse momento, que diz o seguinte: a paixão dos apóstolos esse dia sagrou. O triunfo de Pedro para nós revelou e a coroa de Paulo até aos céus exaltou. A vitória da morte os uniu como irmãos, consagrados no sangue, verdadeira oblação, pela fé coroados ao Senhor louvarão. Pedro foi o primeiro, por Jesus consagrado. Paulo, arauto por graça, vaso eleito chamado, pela fé se igualava ao que tem o primado. Com os pés para o alto, foi Simão levantado, sobre a cruz do martírio, como mestre elevado, recordando a palavra que ele tinha falado. Em tão nobre triunfo, Roma foi elevada, ao mais alto dos cumes, em tal sangue fundada, por tão nobres profetas, a Jesus consagrada. Para cá vem o mundo, e se encontra os crentes, feita centro dos povos, nova mãe dos viventes, como sede escolhida pelo mestre das gentes. Amém. Muito obrigado, vereador João, pela linda reflexão bíblica. Passaremos neste momento ao sorteio dos oradores do expediente de explicação pessoal. Já definido no telão. Passaremos agora, então, à discussão da ata da sessão anterior. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovada a ata. Solicito neste momento a vereadora Santina que faça a leitura do expediente. Ofícios do Executivo, correspondências e requerimentos. Bom dia a todos. Ofício 162/2020, senhor presidente e demais vereadores, encaminho para a apreciação dos nobres vereadores o projeto de lei 29/2020, que dispõe sobre aquisição de área de terra e autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Atenciosamente, Claudemir Romero Bongiorno. Ofício 53/2020, senhor presidente, em atenção ao requerimento 244/2020, de autoria do vereador Vitor Hugo D'Avanço, vimos trazer as informações sobre o questionamento. Existe planejamento para a compra de vagas excedentes na rede privada de educação, no que se refere aos centros de educação infantil para alunos de 0 a 5 anos de idade, para serem destinadas a alunos que aguardam por vagas nos centros municipais de educação. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
no decorrer dos anos anteriores, prestou esclarecimentos à Câmara Municipal quanto aos estudos realizados para a compra de vagas excedentes da rede privada de educação, destacando as ações realizadas pelo município para diminuir o déficit de vagas em creches de 0 a 3 anos para 4 e 5 anos, pré-escola 1 e pré-escola 2. Informamos que não existe demanda, uma vez que o atendimento tornou-se obrigatório por meio da Emenda Constitucional 59/2009, portanto, não sendo necessária a compra de vagas para matrícula nesta faixa etária. Quanto aos estudos para a realização de parceria e compra de vagas junto às escolas particulares, entendemos que é uma estratégia importante para atender as crianças cuja rede municipal não conseguir disponibilizar vaga. No entanto, esta parceria somente poderá voltar a ser analisada após o término da suspensão das aulas, o qual ocorreu devido à pandemia de Covid-19, conforme justificaremos no decorrer da resposta. Eu acho que essa leitura deu para entender, vereador, mas continua, tá, à sua disposição. Ofício 51/2020, prezado senhor presidente, pelo presente em atenção ao requerimento 301/2020 do vereador José Aparecido da Silva, que solicita informações sobre as atividades envolvendo os estudantes da rede municipal durante o período de suspensão das aulas devido à pandemia. Passamos a expor o que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura instituiu em caráter excepcional, o regime especial para a oferta de atividades escolares, na forma de aulas não presenciais, em conformidade com o disposto na Deliberação 01/2020, para assegurar a aprendizagem dos estudantes das instituições municipais durante o período de suspensão do atendimento. Está também à disposição do vereador Zezão. Ofício 76/2020, senhora Dailson. Prezado senhor, em resposta à indicação 260, informamos que, analisando as leis que criam o programa Armazém da Família em demais cidades do Paraná, observamos que o referido programa é vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura ou secretarias afins, articulada com a Secretaria de Assistência Social. Assim, encaminharemos cópia da vossa indicação à Secretaria Municipal de Agricultura para que sejam para que possamos verificar se há possibilidade da implantação do programa Armazém da Família no município de Cianorte. Atenciosamente, Marlene Aparecida Bataglia, secretária municipal de Assistência Social. Ofício 40/2020, resposta ao vereador Zezão. Pelo presente, em atenção ao requerimento 201/2020, de vossa autoria, o qual solicita a remarcação das vagas de estacionamento exclusiva para motos na Avenida Santa Catarina, de frente à Câmara Municipal. A Prefeitura Municipal informa que, dentro de suas atribuições e competências, informa que a necessidade de realização do serviço foi confirmada e que o mesmo foi devidamente executado. Atenciosamente, Carlos Eduardo de Oliveira, diretor de trânsito. Ofício 41/2020 do Diretran, a vereadora Márcia Pereira, pelo presente em atenção ao ofício 18/2020, de vossa autoria, qual solicita a revitalização da pintura dos quebra-molas existentes na Avenida Paraíba, na altura da Rua da Moda,
a Diretoria de Trânsito, dentro de suas atribuições e competência, informa que a necessidade da realização do serviço foi confirmada e que o mesmo foi devidamente executado. Divisão de Trânsito, Carlos Eduardo de Oliveira. Ofício 71/2020, ao vereador João Alexandre. Prezado senhor, em resposta ao requerimento 286/2020, vimos informar por meio deste encaminhar relação emitida do sistema informatizado da Secretaria Municipal de Assistência Social, contendo as famílias atendidas com o benefício eventual de cestas básicas nos últimos 90 dias. Está aqui toda a relação, senhor vereador. Eu leio. Passo às mãos do vereador que solicitou a informação. Ofício número 2/2020. Senhor presidente, vimos por meio deste atender a solicitação de informações sobre a suspensão dos atendimentos odontológicos eletivos nas unidades básicas de saúde de Cianorte. Considerando a nota técnica que tem como objetivo diminuir o número de infectados pelo Covid-19, entendendo que os profissionais de saúde bucal realizam procedimentos que aumentam a probabilidade de contaminação cruzada, o Ministério da Saúde orienta a suspensão dos atendimentos odontológicos eletivos, mantendo-se o atendimento das urgências odontológicas em anexo também, senhor presidente. Passo às suas mãos a resposta na íntegra. Ofício 99/2020, senhor Dirceu Manfrinato, pelo presente em atenção ao requerimento 93/2020, a Prefeitura de Cianorte informa que a obra de iluminação pública através do sistema solar híbrido de LED, solar híbrido, conforme contrato 511/2019, proveniente da licitação tipo pregão, implantada ao longo das vias marginais da rodovia 323, no trecho entre o quilômetro 213 e o quilômetro 220, neste município de Cianorte, foi concluída. Atenciosamente, Paulo Fernando Ganassim, assessor especial de desenvolvimento, está aqui também à disposição do vereador Dirceu. A resposta na íntegra. Ofício 239/2020, do Diretran, senhor presidente, por intermédio do ofício 72/2009, protocolado na secretaria. Essa Casa de Leis encaminhou o requerimento 122/2019, de autoria do vereador Sérgio Mendes de Almeida, solicitando informações relativas à destinação dos recursos arrecadados com pagamento de boletins de acidentes de trânsito, motivos da diferença dos valores cobrados, bem como a possibilidade de redução dos valores das respectivas taxas. Em atenção ao expediente, anexamos cópia integral do caderno administrativo acima citado, prestados os esclarecimentos requisitados. Atenciosamente, Sérgio Vinícius, diretor-geral do DETRAN, está à disposição também na íntegra para o vereador Mendes. Leitura dos requerimentos. Requerimento 306/2009, senhor presidente, Dirceu Silveira Manfrinato, encaminha cópia deste ao Executivo Municipal, reiterando o requerimento 56/2020, de 11 de fevereiro de 2020, solicitando à Secretaria Municipal de Assistência Social que encaminhe a este Poder Legislativo os nomes dos beneficiários do Programa Benefício Sócio e do Programa Acolher com respectivos endereços de 2017 até a presente data. Requerimento 307/2009, do vereador Zezão, que está solicitando à Secretaria
de Esportes que informe a respectiva remuneração dos 31 servidores lotados naquele órgão, cujos nomes foram informados por meio do ofício 13/2020. Atenciosamente, José Aparecido da Silva. Requerimento 309/2020, senhor presidente, vereadora Santina Abuso, que está encaminhando à Secretaria Municipal de Saúde a seguinte informação. Qual o valor que os hospitais do município estão recebendo por cada paciente internado com Covid-19? Requerimento 310/2020 é do vereador Natal, que está encaminhando ao DR, solicitando providências no sentido da instalação de redutor de velocidade na rodovia 323, na altura do trevo de acesso ao aeroporto Gastão de Mesquita Filho. Requerimento 311/2020, da vereadora Márcia Pereira, que está solicitando da Secretaria de Serviço Público a seguinte informação. Para quando está prevista a execução de melhorias na estrada férrea, incluindo alargamento e encascalhamento, conforme sugeria a indicação 95/2017. Requerimento 303/2020, do vereador Dirceu, que está encaminhando votos de parabéns pela propaganda recente de incentivo ao comércio cianortense vinculada nos meios de comunicação. Requerimento 314/2020, da vereadora Márcia, que está enviando votos de parabéns à professora Sônia Maria Dantas pelos relevantes serviços prestados à comunidade cianortense em sua carreira no magistério público municipal. Requerimento 315/2020, do vereador Zezão, que está solicitando do Executivo Municipal, solicitando que informe a quantidade de linhas telefônicas cedidas pelo Poder Público Municipal, assim como aparelhos celulares, marca e modelo, valores pagos por cada linha e quais são os cargos que utilizam esses aparelhos. Requerimento 316/2020, do vereador Zezão, que está solicitando a seguinte informação. Quais os valores repassados mensalmente pelo governo estadual referente ao ICMS ecológico nos últimos 3 anos, indicando quais ações foram contempladas com esse recurso? Solicita ainda que realize esforços necessários para possibilitar o envio de parcela deste montante ao Fundo Municipal de Turismo. Requerimento 317/2020, do vereador Zezão, que está encaminhando ao excelentíssimo senhor governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, solicitando estudos da possibilidade de isenção do pagamento de taxa para emissão de segundas e terceiras vias da carteira de identidade, registro geral até que se encerre esse surto da pandemia viral provocada pelo Covid-19. Requerimento 318/2020, do vereador Zezão, que está encaminhando voz de parabéns à Paróquia Sagrado Coração de Jesus por seus 14 anos de história, bênçãos e graças, comemorados no último dia 23 de julho. Requerimento 308/2020, do vereador... esse aqui de todos os vereadores, a Câmara Municipal de Cianorte, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, requer registro de voz de pesar pelo falecimento do senhor Jacir Schor, popular alemão, ocorrido no dia 20 de junho de 2020, do vereador Zezão, seguido pelos demais vereadores. Requerimento 303/2020, a Câmara Municipal de Cianorte, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, requer voto de pesar pelo falecimento da senhora Laura Guedes de Chu, ocorrido em 23 de julho de 2020, transmita-se o teor desta à família enlutada, vereador Zezão, seguido por todos os vereadores. Requerimento 319/2020, senhor presidente, os vereadores que subscrevem, atendendo os preceitos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, nos termos do artigo 186 do Regimento Interno, redução do interstício regimental para que sejam apreciados também em redação final na sessão ordinária desta data, os projetos de lei 25/2020, 21,
27 e 28/2020, Silvio Fernandes, presidente, assinado por todos os vereadores. Requerimento 320/2020 do vereador João Alexandre, que está encaminhando, após ouvido o plenário, o envio de cópia à Secretaria Municipal de Saúde, convidando a secretária ou representante para ocupar a tribuna livre dessa Casa Legislativa na sessão ordinária de 3/8/2020, às 10 horas, a fim de discorrer sobre a situação do município de Cianorte perante o Covid-19. Requerimento 321/2020 do vereador João Alexandre. Após ouvido o plenário, envio de cópia da Secretaria Municipal de Finanças, solicitando as seguintes informações sobre a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, no Jardim Novo Horizonte. A partir de que ano foi realizado o lançamento do IPTU? Em alguma oportunidade foi concedida alguma isenção do referido imposto? Qual setor de cálculo, fator de localização atribuídos àquele residencial? Requerimento 322/2020 da vereadora Márcia Pereira, que está solicitando à Secretaria de Planejamento e Gestão Territorial, solicitando parecer sobre a possibilidade de alterar para ZCS 4, Zona Comercial de Serviços, 4, a classificação de uso e ocupação de solo na rua Joaquim Nabuco, assinado pela vereadora Márcia Pereira. É só, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Santina. Solicito à vereadora Márcia Pereira que faça a leitura das indicações. Bom dia. Vamos à leitura das indicações. Indicação legislativa 008/2020. Senhor presidente, Márcia Pereira, vereadora, essa que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo o encaminhamento de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal do Primeiro Emprego, conforme o projeto de lei anexo. Sala das Sessões, 10 de junho de 2020. Márcia Pereira, vereadora, vice-presidente. Indicação legislativa 009/2020. Senhor presidente, Dirceu Silveira Manfrinato, vereador, esse que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo o encaminhamento do projeto de lei, concedendo gratificação em caráter excepcional, temporário e provisório para os servidores públicos do município que vem desempenhando efetivamente atividades relacionadas ao enfrentamento do novo coronavírus. Dirceu Silveira, Sala das Sessões, 26 de junho de 2020, Dirceu Silveira Manfrinato, vereador. Indicação 268/2020. Senhor presidente, Márcia Pereira e Silvio Fernandes, vereadores que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo à Diretoria de Trânsito instalação de radar eletrônico na Avenida Coruja, na altura da Rua Santa Maria Gorete, após o semáforo. Sala das Sessões, 25 de junho de 2020, Márcia Pereira, vereadora vice-presidente, Silvio Fernandes, vereador presidente. Indicação 269/2020. Senhor presidente, José Aparecido da Silva Zezão, vereador esse que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo à Diretoria de Trânsito a construção de faixas elevadas para pedestre em frente ao supermercado Tradição, localizado na rua Uirapuru, 116, entre as ruas Rouxinol, Gaivota, no Jardim Gralha Azul. Sala das Sessões, 26 de junho de 2020, José Aparecido da Silva, vereador, segundo secretário. Indicação 270/2020. Senhor presidente, Adair Carlos Ignácio da Costa Dará, vereador esse que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo
que envie esforços no sentido de que seja mantida a permissão para a realização de celebração presenciais de missas e cultos religiosos, com o número de público reduzido e com medidas de higiene recomendadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, suspensas por meio de decreto municipal, número 126, de 25 de junho de 2020. Sala das Sessões, 26 de junho de 2020, Adailson Carlos Ignácio da Costa, vereador. Indicação 276/2020. Senhor presidente, Vitor Hugo Davanço, vereador esse que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente estudos para a criação de trilhas ecológicas em meio ao Parque Cinturão Verde e elaboração de um plano de visitas guiadas para que as escolas possam levar os alunos para conhecer a beleza do parque. Sala de Sessões, 29 de junho de 2020, Vitor Hugo Davanço, vereador. Só isso, presidente. Muito obrigado, vereadora Márcia. Passaremos agora à ordem do dia. Solicito a primeira secretária que verifique o quórum. Desculpa. Passaremos agora aos oradores do expediente. Peço à primeira secretária que faça a chamada pela ordem do sorteio. Seria a minha vez, presidente. Eu dispenso. Vereador Mendes. Vereador Zazão. Vereador presidente Silvio. Vereadora Márcia. Vereador Natal. Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos nobres companheiros vereadores, vereadora Márcia, vereadora Santina. Eu queria, senhor presidente, pedir licença aos nobres companheiros vereadores, que eu possa relatar aqui algo que no final de semana surgiu nas redes sociais. Eu sei que foge do assunto, mas eu queria não justificar, mas relatar o que realmente houve. Inclusive, pedir ao senhor, se tivesse uma tolerânciazinha depois, né? Mas eu acredito que dentro do prazo regimental eu possa concluir a minha fala. Em 2016, na campanha anterior, eu tive o meu celular clonado ou grampeado, como diz, tá? E nesse grampo que houve, nesse crime que cometeram, eles gravaram várias ligações que eu fiz para as pessoas. E quando se trata de uma campanha eleitoral, todos nós que somos vereadores ou estamos no âmbito da política, nós conversamos com os companheiros a respeito da campanha e trocamos as ideias, falamos, e isso acontece com todos nós. Eu acredito que sim. E dessas ligações que foram feitas do meu aparelho, do meu celular, foram gravadas diversas ligações. E o que é que aconteceu? Agora, eu digo como eu não posso, por exemplo, comparar a pessoa que fez isso com um burro, porque na realidade, eu estou subestimando a inteligência do burro, entendeu? Eu digo que seja o pior da espécie do ser humano, entendeu? Então juntou-se ali umas 4 ou 5 ligações, ô Dadá, e extraíram das ligações os trechos que eram interessantes para que fizessem aquele vídeo áudio. Tanto a burrice foi tão grande que tiveram que criar um vídeo áudio para que no vídeo fosse editado o nome do Marcos Frasato, na fala que eu conduzi aí com o meu interlocutor. Porque em nenhum momento eu falo do Marcos. Então, teve que se criar um vídeo para editar o nome do Marcos quando era de interesse desses asnos que fizeram o serviço. Você entendeu? Então, aconteceu que criaram esse vídeo áudio e postaram na rede social com a intenção, é claro, de denegrir a minha imagem, a imagem do Marcos Frasato e a imagem também do Marcus. Só que eu entendo que a pessoa que tem um mínimo de inteligência,
o mínimo de inteligência, vai entender que aquele vídeo é um fake news da pior espécie, que ali não condiz com a verdade. Não se diz a verdade, pelo menos na intuição do que eles querem que aconteça com aquele áudio. Defamar alguém. Você entendeu? Então, o que eu tenho que relatar, também não estou justificando, porque eu não cometi crime nenhum. Não existe crime. Eu é que sofri o crime do celular ser clonado. Você entendeu? Então, eu quero justificar que, naquela conversa que saiu nesse áudio-vídeo, não existe conversa minha falando do Marcos Frasato, nem conversa minha falando com o Marcus, não existe nada disso. As pessoas inteligentes vão entender que aquilo realmente é um fake news de mau gosto e muito amador demais. Você entendeu? Muito amador. Agora, as pessoas que têm um nível de inteligência menor do que o asno que fez, pode até acreditar que aquilo seja verdade. Então, para essas pessoas também não adianta eu ficar explicando, porque as pessoas nunca vão entender. Porque o nível de inteligência delas é menor do que o nível de inteligência desse animal que fez esse vídeo. Você entendeu? E digo mais, senhor presidente, se a pessoa que fez esse trabalho e postou numa rede social, com a intenção, de repente, de tirar proveito político, e tem a intenção de repente, participar de uma campanha, e ser um representante do povo, ele está agindo de maneira totalmente contrária. Porque a população hoje já não quer mais saber disso aí. Eu acho que você tem que usar a rede social para postar algum projeto, alguma coisa que você realmente quer fazer para a população. Você entendeu? E eu acho até que um trabalho desse, de uma má qualidade dessa, subestima a inteligência daqueles que, porventura, deveriam, de repente, até poder acreditar em um plano de governo, Dadá, de um candidato. Quer dizer, postaram algo na rede social subestimando a inteligência das pessoas cianortenses, do cidadão cianortense, querendo que, de repente, eles acreditam num fake news tão ruim, de má qualidade daquela lá. Eu não cometi nenhum crime, estamos tomando as devidas providências para saber como é que aconteceu esse grampo, essa clonagem do meu aparelho celular, para que as pessoas, se forem descobertas, pagarem na justiça por esse crime. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Dirceu. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu tenho dito aqui nessa casa, por várias vezes, com relação à vida pública. Quando alguém se propõe a ser candidato, procuram todos os defeitos e não procuram as qualidades. Eu lamento muito, viu, Natal, vereador Natal, que essas coisas ainda existem na política de hoje, porque, na realidade, eu conheço política e vejo a política como uma arte de você ser um representante popular. E você ser uma pessoa a servir a sua comunidade, a procurar fazer o melhor possível dentro das suas possibilidades. Agora, quando a política passa para esse lado, é onde o próprio eleitor começa a discriminar os homens públicos. Passam a não ter mais crédito com o político. E olha só a situação que nós vivemos no Brasil. Está aí o presidente Bolsonaro, numa luta para combater a corrupção, os meios de comunicações que levam notícias falsas. Também, Natal, está pagando um preço alto. Mas a mudança virá.
Isso eu tenho certeza. Essa mudança será uma mudança benéfica. Já está no Congresso Nacional para ser aprovada uma lei exterminando fake news. As pessoas serão responsabilizadas criminalmente. Isso vai passar no Congresso Nacional. Eu não acredito que os deputados ou senadores votariam contra isso. Então, essa é a realidade que nós vivemos. É tentando destruir para construir a si próprio. E não é assim que se faz política. Política faz com decência, política se faz com respeito. E eu tenho essa postura na minha vida pública. Quando eu dou uma posição definida, eu não procuro saber questões econômicas, financeiras. Eu vou pelo amor que eu tenho pela vida pública, nasci nisso e gosto da vida pública. E ninguém vai mudar a minha consciência. E já como citou o Natal, vários vereadores se posicionaram aqui nessa casa, e eu já quero deixar bem claro, para que não haja mais especulações quando ando pelas ruas, eu já tomei uma posição definida com relação a quem eu vou apoiar para prefeito de Cianorte, um pré-candidato. O pré-candidato é o Marcos Franzato. E o vice é o João Alexandre, que tem a honra de tê-lo conosco nessa casa. Pelo menos poderá ser um representante nosso desse poder legislativo. Então essa é a minha posição, é muito clara. E eu espero de que essas mudanças sejam em breve, porque nós teremos que fazer uma política com clareza. E essa clareza para que o eleitor passe a ter confiança nos homens que representam eles. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Vitor. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, a população que nos acompanha, bom dia. Quero primeiramente me solidarizar também ao companheiro Natal, que foi alvo dessas montagens, dessas fake news no final de semana. Como você bem disse, Natal, a gente espera que essas coisas da política velha deixem de acontecer e que a gente possa, assim como disse o Dirceu, discutir projetos, ideias para uma Cianorte melhor. Ontem eu vi uma propaganda que falava que a gente pode falar várias mentiras falando apenas a verdade. Né? Foi o que fizeram. Pegaram vários trechos de uma conversa sua, montaram ali todo um enredo numa tentativa de desconstrução. Então, muito feio isso, uma política velha que a gente espera fique no passado e que a gente possa agora discutir projetos, ideias, para a gente construir uma Cianorte cada vez melhor. Então, me solidarizo também com a sua indignação, Natal. Obrigado. Presidente, quero também, mudando agora um pouquinho só o foco, falar de algumas indicações que eu apresentei nessa sessão, sobretudo de duas. A indicação 276, onde eu chamo a atenção ali para o 6 Conjunto, o Parque Cinturão Verde, que nós temos ali, o módulo Corujinha. Foi uma sugestão de um morador chamado Afonso Lima, até o João conhece ele lá do 6 Conjunto, lá da Santa Rita. Ele fez uma sugestão para a gente criar uma trilha dentro do módulo Corujinha, uma trilha ecológica, onde as crianças possam visitar, os professores possam levar os alunos. E eu estou encaminhando hoje para a Secretaria do Meio Ambiente para que possa fazer um estudo maior e, quem sabe, implantar uma trilha, assim como nós já tivemos em épocas anteriores ali no Fantasminha e também a trilha das Perobas, né, que seja uma trilha de visitação. E também quero fazer um destaque da indicação 271, onde eu estou sugerindo estudos maiores para a Prefeitura para que se faça esse acompanhamento e até mesmo uma flexibilização, né, pautada em um estudo, desse último decreto da Prefeitura, o decreto número 126, inclusive até o companheiro Dadá também fez uma indicação parecida, mas eu estou pedindo um estudo maior sobre a questão do atendimento nos bares, lanchonetes, restaurantes e academias. Né, a gente viu que no último decreto e também junto com as igrejas, foram os principais penalizados com o decreto, no intuito de que foram reduzidos os horários de atendimentos. E a gente vê andando pelo comércio, os bancos com bastante gente, empresas com 200, 300, 400, 500 funcionários estão em atendimentos e muitas vezes esses proprietários ali com 20 pessoas, com 15 pessoas, não podem desempenhar a sua atividade econômica. Me chama bastante atenção a questão das academias, por exemplo, que foi reduzida até às 18 horas.
né? Então, parece assim, até às 18 horas eles podem fazer atividade. Após as 18 horas não pode. Então, será que o vírus só fica até as 18 horas? Né? Será que não poderia ser pensado, então, redução da quantidade de pessoas nessa academia, mas manter uma atividade, um horário um pouquinho mais estendido? Estou sugerindo um estudo, porque a gente tem que se pautar na elaboração desses decretos em cima de estudos, né? E não apenas no achismo, porque a gente acaba... É necessário esse controle maior para que a gente tenha uma redução do coronavírus, é claro, mas também a gente tem que pensar nesses comerciantes que estão tendo prejudicado as suas atividades econômicas, né? Então, o que eu sugiro nessa indicação é um estudo maior para que paute os próximos decretos também e até mesmo uma revisão desse decreto. É isso, presidente. Obrigado. Vereador Haddad. Senhor presidente, demais colegas, as vereadoras e o público que nos acompanha através do site da Câmara. Presidente, como a gente está findando, estamos na última sessão legislativa do primeiro semestre, né, do primeiro biênio, e eu gostaria só de dizer que para nós foi um ano bastante produtivo, né, um primeiro semestre bastante produtivo, diante de todas as dificuldades que a nossa cidade, que o país, na verdade, que o mundo vem passando diante de tantas dificuldades, a gente está aí buscando medidas de poder manter um equilíbrio, tanto na área do atendimento prioritário à saúde, quanto também no desenvolvimento socioeconômico do nosso município. Por isso que me levou aí a também propor uma indicação, a indicação 270, ouvindo aí a sugestão de diversas pastores e pessoas envolvidas nas atividades religiosas, que nos levou aí a sugerir também ao prefeito que possa rever a questão enquanto à proibição das missas e dos cultos religiosos presenciais. Nós sabemos que uma grande maioria das igrejas evangélicas já não possui um público tão numeroso, então necessita de um atendimento mais específico, com aproximação da oração, enfim. E até fui surpreendido com um pastor que me ligou e disse, falou assim, enquanto nós estamos orando pela saúde e a recuperação de todas as pessoas, nós estamos aí ao mesmo tempo sendo restringidos a prestar esse serviço gratuito e com uma estima grande a cada um dos moradores. Então, por isso que nos leva realmente a defender uma bandeira e procurar um meio, como disse pelo vereador Vitor, dentro de todas as questões técnicas, que se pudéssemos restringir, não proibir, mas restringir ao número, ao espaçamento e à questão de higienização. Eu acredito que dentro de todas as outras atividades que estão aí transcorrendo, aberto, dentro do seu funcionamento normal, a gente também pudesse dar garantia para todo o comércio em si, para que a gente não tivesse aí uma perca, além da saúde, uma perca socioeconômica. Então a gente se preocupa bastante com isso, sabemos que o momento é difícil, é de sobrevivência para todos, mas nós temos que tomar esse cuidado, presidente. Então eu gostaria que fosse levado em consideração o estudo, como citado, recebi também, como citado pelo Vitor, pessoas do comércio, como bares, enfim. Então a gente tem que adequar de uma forma que não prejudique a todos, que a gente tenha um equilíbrio, o equilíbrio da segurança, da prevenção e da continuidade das suas atividades. Então espero que as pessoas responsáveis por esse comitê da saúde possam fazer uma reavaliação em cima disso aí, e o prefeito reveja o decreto, que inclusive está valendo hoje. Entra em vigor o decreto publicado na quinta-feira passada, que entra hoje em vigor. E em relação ao Natal, como você proferiu por duas vezes a minha pessoa, eu tenho certeza que foi na questão explicativa, que jamais, né, a gente tentaria de uma forma dessa prejudicar um companheiro, porque sabemos da intenção de cada um. Todos vocês, melhor do que ninguém, sabem o que eu passei há um tempo atrás, porque não tiveram o interesse, o mínimo do interesse de pegar a discussão em qual a gente interagia com o vereador João Alexandre sobre os valores. Eu fui talvez infeliz na colocação da minha palavra, mas até a chegada do coronavírus eu era o meme da internet, dos R$200. Isso aí, é claro que
A gente, até num tom de brincadeira, a gente entende que é um tom de brincadeira. Às vezes você, né, esse tom, ele ultrapassa os seus limites. Mas a gente tem que tomar cuidado porque a internet, as redes sociais e a tecnologia, ela veio para facilitar o trabalho nosso. E veio realmente para transformar a forma de você fazer campanha. Como o Dirceu dizia, que as campanhas eram a velha política, né? Hoje nós estamos vivendo uma nova política, mas que ela não venha com vícios. Quando a pessoa tinha a oportunidade de subir num palanque e dizer do fulano. Hoje você se esconde no anonimato, porque ela é, na grande maioria das vezes, ela é encaminhada, que você não consegue identificar quem elaborou. A dificuldade é muito grande e coloca em xeque, em risco, todo um trabalho que todos nós vamos desenvolver no início da nossa pré-campanha. Não tenho dúvida nenhuma que todos nós seremos pré-candidatos novamente, e eu acredito que, dessa forma como nós temos os nossos direitos, quem está tentando pleitear também tem que ter uma forma mais clara de você pedir o seu voto, de você se colocar na sua forma, da sua espontaneidade, do que você pretende fazer com o seu trabalho, se Deus permitir, de você ser reconduzido e muitos conduzidos aqui nessa Câmara de Vereadores, para que você possa debater assuntos que realmente favoreçam o interesse público da nossa cidade. Então, presidente, é isso que eu gostaria de dizer, e pedir a Deus que nos proteja aí, proteja a todos nesse período. A Vossa Excelência tem uma missão grande de definir algumas pautas em relação ao trabalho da Câmara. O prefeito tem a incumbência de também estar cuidando da saúde de todos. Não é fácil. Eu recebi diversas menções de apoio ao prefeito, porque as pessoas oram por ele também, porque a crítica, ela vem em um momento que não deveria ser crítica, deveria ser como sugestão ao seu trabalho, que ninguém está ali brincando. Eu vi aí, até agradeço por mais um minuto, porque eu vi um prefeito de uma cidade de Minas Gerais dizendo que ele não está lá por brincadeira, e o prefeito aqui não é diferente. Gente, ninguém está ali editando medidas para poder comprometer o trabalho do outro, a vida socioeconômica do outro. A gente está ali para proteger vidas, então por isso que nós temos que realmente ser positivos e definidos naquilo que nós vamos discutir e aquilo que a gente vai defender. Espero que ele tenha tomado as iniciativas corretas, né, as medidas corretas, mas que repense em alguns pontos para a gente que possa manter o equilíbrio. Obrigado, presidente. Vereador João Alexandre. Senhor presidente, a mesa diretora mais uma vez, bom dia a todos os vereadores e vereadoras, ao público que nos acompanha. Primeiramente quero destacar aqui, presidente, o voto de parabéns feito pelo vereador Zezão à Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na semana passada, no dia 23, completando 14 anos como paróquia, nesta igreja que tem na igrejinha azul da Avenida Amazonas o seu grande ícone e símbolo, não só da paróquia, mas como da história da cidade. E igreja essa que, algumas voltas na história, se tornou casa da memória, agora novamente volta ao domínio da paróquia e da Igreja Católica, e eu acredito que, desta vez, para receber todas as honrarias históricas que merece. Quero aqui mencionar, presidente, também 2 requerimentos que a gente está encaminhando, um convidando a secretária municipal de saúde para vir aqui, mesmo que após o nosso recesso parlamentar agora no mês de julho. Ontem nós vivemos o 100º dia do coronavírus no Brasil. Aqui em Cianorte a gente sabe que as coisas estão bem aceleradas, e mesmo que em agosto ela estando aqui, eu acredito que já numa curva descendente, né, onde os casos já estarão mais controlados, mas para que ela venha fazer uso da palavra e discorrer sobre assuntos pertinentes a esta pandemia, Vereador, de modo especial aqui no nosso município. Secretária ou representante, né? Exatamente, exatamente, bem lembrado. O secretário é um representante para discorrer sobre este assunto, mesmo que após o recesso eu acredito ser oportuna a presença dessa pessoa aqui nessa Casa de Leis. E uma outra situação, presidente, que sempre nos incomoda e é tema de discussão aí nos bairros da cidade, por toda a nossa população. Ainda hoje pela manhã eu via um vídeo de um comunicador, amigo também do rádio aí, falando que Cianorte hoje já não é mais capital da moda, já não é mais capital nem do frango, que Cianorte pode ser capital aí das ruas sujas, era isso que dizia o vídeo, do IPTU alto,
Então, nós estamos encaminhando um requerimento pedindo informações de um modo específico sobre o Jardim Novo Horizonte, sobre os critérios da aplicação do IPTU nesse bairro especificamente. Nós sabemos que tem ali uma tabela própria para cada setor da cidade, então nós estamos querendo esclarecimentos a este respeito. E eu gostaria só de antecipar o meu agradecimento à manifestação do vereador Dirceu, me solidarizar com o vereador Natal Reis. Na semana passada, se não me falha a memória, a vereadora Santina, e ela costuma usar sempre essa expressão, né? Em ano eleitoral, a gente pode ver até boi voando, né? Boi voar foi uma expressão mais ou menos assim, né? E nós estamos num ano eleitoral, então pode acreditar que hoje, através das redes sociais, boi vai a voar, vai assoviar e vai falar também. Então, me solidarizo com o seu desabafo e, na minha próxima fala, então, gostaria de fazer alguns esclarecimentos sobre isso que já foi anunciado na semana passada pelo vereador Zezão e hoje confirmado pelo vereador Dirceu. De momento era isso, presidente. Obrigado. Está encerrada a hora dos oradores do expediente. Agora sim, passaremos à ordem do dia. Solicito à vereadora Santina que verifique o quórum, maioria absoluta de 6 membros, e declarar a presença dos vereadores da sessão. Com a presença de todos os vereadores, poderemos iniciar as votações dos requerimentos e projetos. Muito bem. Em apreciação dos requerimentos 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 e 322, 2020. Em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis à aprovação dos projetos permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado. Passaremos agora aos projetos de lei. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei 25/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências, no valor de R$ 955 mil para a pavimentação e recap através do Sindepar. Em discussão, o projeto de lei 25/2020. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei 21/2020, que dispõe sobre a forma de amortização do déficit técnico atuarial, custo suplementar para a obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial que o município tem em relação à Caixa de Aposentadorias e Pensão dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte, CAPSES, e dá outras providências. A CAPSES é credora junto ao município de Cianorte da quantia de R$ 306.461.263,62, que deverá ser amortizado em 35 anos, com aporte anual de R$ 5.378.043,93 em 2020 e R$ 6.722.554,88 em 2021, R$ 8.067.065,85 em 2022 e sucessivos valores até 2054. Em discussão, o projeto de lei 021/2020. Senhor presidente. Vereador Dirceu. Senhor presidente, eu questionei na sessão anterior com relação à CAPSESC. Eu me preocupo com os pensionistas atuais e futuros. Nós sabemos que já há um déficit desde janeiro, que não foi repassados os recursos, e nós estamos aproximando julho. Agora, o que eu sempre tenho dito com relação a CAPSESC receber terrenos.
Os terrenos que nós aprovamos aqui, por essa casa, que foram repassados à Capsesc, até o momento que eu saiba, nenhum foi vendido. E nós sabemos que com a crise que nós estamos vivendo, hoje o valor imobiliário na nossa cidade, infelizmente, caiu bastante. Então eu acho que o Executivo tem por obrigação, segundo a lei, de repassar esses recursos em espécie. Porque nós não podemos comprometer uma associação lá na frente que possa implodir. Então é um alerta que eu faço aqui, quero deixar registrado nessa casa, com relação à preocupação do futuro da Capsesc. Se o Executivo não cumprir com os compromissos em espécie e ficar passando patrimônios imóveis, eu acho que ela corre um risco muito grande no futuro. Eu vou votar favorável, é claro, mas quero deixar registrado a minha preocupação com os pensionistas atuais e futuros. Obrigado. Só para deixar bem claro aqui, para Vossa Excelência e para quem nos acompanha pelo site, esse ano vão ser repassados os valores em dinheiro, não tem nenhum terreno no projeto para ser repassado à Capsese, mas como Vossa Excelência relatou, é preocupante mesmo a situação, haja visto que pelo cálculo atuarial que é feito por uma empresa contratada pela Capsese, que é uma autarquia do município, esse ano serão repassados 5.378.000, o ano que vem 6.700.000, 2022 8 milhões, e assim vão se aumentando os valores. É preocupante para o próximo prefeito e os demais vereadores, enfim, os próprios servidores, às vezes tem medidas amargas que são tomadas, mas é para o próprio bem dos servidores que estão aposentados e os que irão se aposentar. É uma forma de garantir que esses benefícios possam ser recebidos no futuro. Só se me permite, presidente? Isso, pode falar. Como está esse período em atraso, eu acho que esse recurso já está saindo do caixa do Capsesc. Então, o que ocorre? Se há um depósito de 200 milhões, já não tem os 200 milhões. Agora que vai repassar esse valor, mas com os meses atrasados. Então é apenas para cobrir uma situação que ficou atrasada. Na verdade, vereador, o que a prefeitura repassa é anual, é durante o ano. Então ele tem até o final do ano para repassar esse valor. No caso, esse ano, 5.378.000, que pelo projeto já está aqui definido em parcelas. Sim, mas tem correção, presidente? É o valor anual, 5 milhões anual. Então, não tem correção, vai até 54. Mas aplicaria, tem a correção sim, por presidente, que inclusive 2020 são 5 milhões, 2021 são 6 milhões e 700. Então aplica-se a correção, sim. Mas não é o índice de aposentados que vão aumentando, vereador? Mas a correção é aplicada, é isso aí. Mas dentro de um estudo baseado técnico. Em que essa correção? Baseado no índice dos vencimentos e dos valores de que são aplicados para os aposentados. Inclusive, se você aplicar lá um índice de reajuste de 2%, é só fazer o cálculo aqui de 5 milhões 378 para 6 milhões para ver qual foi o índice aplicado. Tá, mas o índice, nós demos um aumento aí aos funcionários públicos de 6%. Agora, esse índice de 6% não poderia ser aplicado para a Capsesc? Dependendo da correção? Do equilíbrio que eles calcularam até 2054. Entendeu? Então, na minha avaliação, ao chegar no final, está defasado. Não, mas se você for aplicar, quem também está recebendo hoje os 6%, ele está descontando sobre isso também. Então, o equilíbrio da balança entre o servidor inativo e o servidor ativo, ele existe dentro de um cálculo. Eu ainda não tenho
Na verdade, eu não tenho habilidade para desenvolver esse cálculo, mas ele mostra no projeto que ele está sendo feito. Agora, sobre qual índice, eu também não sei. Eu não sei se você me entendeu. Eu apenas questionei porque o pagamento é anual, né? É essa questão que eu levantei. Obrigado. Senhor presidente, eu entendo que é anual, só que o CAPSESI, ele é mensal, né, para o pagamento dos aposentados, e entendo assim de uma forma que pelo menos está se garantindo a gestão, a próxima gestão, seja lá quem for, né, o prefeito, já sabe que tem esse compromisso para manter, para que servidores não venham a ficar sem receber e tenham prejuízo, porque a gente sabe que a dívida do CAPSESI, ela vem de anos, por várias vezes foi dado terrenos, não venderam, mas eles têm, na realidade, o capital que os prefeitos anteriores também foram repassando, mas esse déficit não é de agora, ele já vem de anos. Então, eu sou favorável ao projeto. Passaremos então à votação do projeto de lei. Em votação, o projeto de lei 21/2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei 28/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências no total de R$ 649.649.140, tendo como suporte financeiro recursos do governo federal para execução de ações socioassistenciais para enfrentamento da emergência do Covid-19. Em discussão, o projeto de lei 028/2020. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei 27/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências, no total de R$ 975.000, sendo uma moto niveladora no valor de R$ 605.000 e uma pá carregadeira no valor de R$ 370.000. Em discussão, o segundo turno do projeto de lei 027/2020. Senhor presidente, na sessão anterior, eu tive as minhas dúvidas no projeto de lei 21/220, a qual foi votado agora anteriormente. Mas busquei as informações e hoje eu sou favorável, né? Não plenamente. Foi votado, então, eu estou dizendo que eu votei nele já. Tá? Então, na anterior eu não votei, eu tive minhas dúvidas, né? Mas hoje estou voltando que eu fui buscar as informações. Feliz aí. E agora no 27/2020, né? Foi a qual eu tive minhas dúvidas também, né? Mas busquei as informações e hoje meu voto é favorável. Tá? Então, Okay, isso vereador. que eu quis dizer. E aproveitar esse espaço também e dizer que o meu voto, eu sempre votei de acordo com a minha consciência e o meu entendimento. Tá? Nunca fui votado por voto de cabristo. Tá? Então, votei e sempre votarei de acordo com a minha consciência e o meu entendimento. Tá? E como eu vou dizer, eu não estou aqui por brincadeira também, sabe? Então, meu voto pertence a mim, eu voto de acordo com a minha consciência. Não, só para esclarecer, senhor presidente, esse projeto, realmente, quando eu tive no período de deputado, não havia essa questão da emenda impositiva, que quando o presidente eu quis instalar aqui, infelizmente não tive sucesso. Isso aí é que no governo do Ratinho Júnior implantou-se a emenda impositiva na Assembleia Legislativa do Paraná e cabe aos deputados fazer a indicação dentro do recurso que eles possam ter obtidos de compras de maquinários e carros, veículos e outras coisas. Então isso aí é uma das questões que foi implantada na Assembleia Legislativa e que se eu tivesse lá nesse período eu também votaria favorável. Porque ficaria a independência do parlamentar entre o executivo. É isso que eu quero esclarecer.
E por isso que eu voto favorável também. Eu quero agradecer, neste momento, o deputado Jonas Guimarães, que disponibilizou esse recurso através de emenda parlamentar. São recursos na ordem de quase R$1 milhão, sendo a aquisição de uma pá carregadeira e uma moto niveladora. Ambos irão beneficiar aí os distritos de Vidigal e São Lourenço. Então, mais uma vez agradeço ao deputado Jonas Guimarães por estes recursos. Em votação, o projeto 27/2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Passaremos agora à explicação pessoal. Presidente Silvio. É a minha vez, senhor presidente. Eu quero ser bem rápida e dizer aqui que eu ouvi muito a questão dos áudios, do fake news, enfim. Até hoje nós sabemos que existe 2 grupos políticos em Cianorte. Há dias eu vi um grupo, um áudio criticando um determinado pré-candidato, no qual até esta casa fez um requerimento pedindo informações sobre as matérias que eram relacionadas ali, isso para desmoralizar, até então, um pré-candidato. Na semana seguinte, eu vi um outro áudio desmoralizando o outro candidato, inclusive expondo fotos de pessoas, que aí vem o envolvimento do quê? De famílias. Então, eu acho assim, que qualquer um de nós que somos políticos aqui, que nós estamos expostos à população de nos criticar pelas nossas atitudes parlamentares. Mas eu discordo totalmente que alguém possa estar lançando essas coisas envolvendo famílias, porque como é difícil, se eu receber uma crítica minha, igual eu fui vítima, e que não adianta em nada, porque na época eu registrei um boletim, e até hoje não deu em nada. Então, nós temos que aceitar as críticas e ficar quietinhos. E pedir, e só Deus sabe da consciência de cada um. Então, isso não dá em nada, porque na época me ofendeu a minha família, e como um que eu vi, que ofendia a família, estava expondo o outro lado político a famílias. Então, chegou a hora, eu entendo assim, que é o sujo falando do mal lavado. Porque se fosse um grupo que tivesse feito a crítica, ok, vamos trabalhar, denunciar, criticar, mas nós estamos vendo uma briga onde está sendo exposto ali famílias. Então, não tem atitude boa de nenhum grupo e nem do outro, porque vocês sabem que saiu dos 2 lados. Como fica a família que nada tem a ver com a ação de um parlamentar? Se ele fez ou não fez, isso acaba com a família. E eu acho que político nenhum tem o direito disso. Ele tem direito de provar que ele não fez aquilo, provar para o outro grupo que ele não fez aquilo. Agora, expor famílias, eu acho isso muito difícil e doído. Então, nós teremos aí um espaço político onde cada um poderá levar à população o seu programa de governo, e que a população escolha o melhor, com mais condições de estar oferecendo à população aquilo que ela almeja. Então, eu vejo isso, eu posso até estar recebendo críticas por estar falando isso, mas eu passei por isso, eu sei o quanto a minha família
sofreu de ver aqueles palavrões, os meus filhos, porque eles sabem a mãe que eles têm a vida toda, o meu marido sabe, a esposa, e foi muito difícil para mim, quando eu sofri aquelas críticas. Então eu vejo hoje os dois lados sofrendo, porque existe, já citados nomes aqui, do até então candidato a prefeito Marcos Frasato, que sofreu as denúncias. Eu vejo, por outro lado, o candidato, pré-candidato, Eliabe, que teve o seu nome exposto com pessoas ali, com fotos de pessoas que hoje é casada, bem casada e tem filhos. Então, eu acho isso um absurdo. Novamente, eu volto a repetir, isso é ação do sujo falando do mal lavado, porque os dois lados políticos estão usando essa forma de política. Então, eu peço a Deus, vamos orar, vamos pedir a Deus, para que não aconteça mais isso, que cada grupo político solte aí uns áudios dizendo do que ele pretende fazer quando ele chegar a ser candidato e ser eleito. A população ficará mais feliz do que está ouvindo hoje de um, amanhã do outro. Desculpa, presidente, pela minha forma de falar, mas é uma forma assim de procurar amenizar para que não aconteça mais isso. Obrigada. Vereador João. Senhor presidente, a mesa, diretora, vereadores, vereadoras, mais uma vez, bom dia ao público que nos acompanha. Só gostaria de fazer inicialmente uma observação em relação a esta afirmação da vereadora, que hoje, com a realidade das redes sociais, de um modo especial dessa imprensa fake news, que não se sabe a origem, elas ultrapassam a grupos políticos. Hoje existem interesses financeiros e econômicos que patrocinam isso em busca dos mais diversos interesses, né? Então, atribuir a um grupo ou a outro grupo, né, como se os dois estivessem rebatendo ou se comportando da mesma forma, eu acho que é uma precipitação que só pode ser tomada, uma afirmação que só pode ser feita mediante provas concretas. Então, nessa indústria de fake news, muitas informações norteiam interesses pessoais e interesses econômicos. Senhor presidente, o presidente deu uma saidinha aí, alguns vereadores também anteciparam a sua saída, mas eu gostaria de tornar essa hora oficial um esclarecimento que envolve o meu nome. Já na semana passada, antecipadamente pelo vereador Zezão, eu fui anunciado como um pré-candidato a vice-prefeito. Hoje o vereador Dirceu novamente faz esta afirmação. Eu estou finalizando o meu segundo mandato consecutivo de vereador, já havia assumido nesta casa que não iria para a reeleição a vereador. No ano passado, inclusive, utilizando essa estrutura, nós tivemos a posse como presidente do Republicanos, que hoje eu sou o presidente, e também aproveitei aquela oportunidade para fazer o lançamento da minha pré-candidatura a prefeito desta cidade. Mas uma pré-candidatura a prefeito não depende só de um partido político ou da minha vontade. É uma construção em conjunto. E nesta construção em conjunto envolve outros partidos esses que já há alguns meses atrás sinalizavam com a candidatura do empresário Marco Frasato como um pré-candidato a prefeito, e nós fomos solidários a esta candidatura, entramos nesta caminhada para não disputar nada. Eu não seria candidato à reeleição de vereador, retirei a minha pré-candidatura a prefeito para apoiá-lo como candidato a prefeito. Já assumi publicamente há 3 semanas atrás nesta Casa de Leis que nós, vereadores da oposição, nós tínhamos uma indicação. Os vereadores não representam todo o grupo, mas nós tínhamos uma indicação para ser o nosso pré-candidato a vice, e utilizei o nome, e depois me retratei com ele, do Vitor Hugo, pois seria a nossa indicação até aquele momento. De lá para cá houve o rompimento do partido Rede Sustentabilidade com este grupo, e na semana passada, senhor presidente, são 6 partidos que compõem essa base, hoje já confirmados nessa base de apoio à pré-candidatura do Marco
Franzato como pré-candidato a prefeito. Existem outros 2 ou 3 partidos que estão também bem encaminhados para esta aliança. Além desses partidos, de 9 partidos, os vereadores Dirceu, Natal Reis, Zezão, todos foram unânimes indicando o meu nome. A princípio eu não tinha a pretensão de disputar como vice-prefeito, mas diante da circunstância, do apoio dos companheiros, desta vontade de trabalhar em grupo, a minha vida sempre foi pautada, tanto na igreja como a minha vida pública, no trabalho e na decisão que os grupos vão tomando. Então, pela indicação desse grupo, eu prontamente aceitei esse desafio, por isso que hoje, não oficialmente, porque nós dependemos ainda das convenções, mas nós estamos caminhando para disputarmos, então, nesta chapa que hoje, aqui tudo indica, será liderada, né? E quero agradecer aqui também a oportunidade que o Marco está me dando de acompanhá-lo nesta caminhada. Então, isso hoje já é algo bem decidido na nossa base de oposição. Vale a gente destacar também, senhor presidente, que na eleição passada, a oposição, eu fiz a opção pelo candidato Paulo Renato, o Natal, o Dirceu, a Márcia, fez opção também por um candidato de oposição, que naquela ocasião se apresentava. Os demais tiveram, então, a sua caminhada e obtiveram êxito diante desta caminhada pelo candidato da situação que foi eleito em 2016. Então, todo esse processo é um processo de planejamento, de projeto, não é a minha ideia, não é a minha vontade que prevalece, mas é a vontade de um grupo político que, assim como os outros grupos que estão sendo formados por aí, eu acredito, é um grupo político, o nosso grupo, que pensa a nossa cidade e que quer apresentar valores para a nossa cidade que vão de encontro à realidade deste momento que Cianorte está passando. Então, é diante desta proposta, desse planejamento, desta projeção, que eu me coloquei inteiramente à disposição e hoje, então, a gente já iniciou essa caminhada com esta pré-candidatura. Obrigado, presidente. Desculpa fazer uso desse expediente tão rico, tão importante para a gente tratar de projetos, para uma questão como essa, mas eu acredito que isso também está nos interesses da população e da sociedade como um todo. Vereador Mendes, não está presente. Vereadora Márcia. Vereador Dirceu. Eu tenho certeza de que nenhum cargo político é vitalício. O cargo político, você disputa as eleições dependendo da opinião popular. Se você se elege ou se você não se elege. Falou-se aqui muito em política passada, com relação a palanques, hoje com a eficiência que nós temos da tecnologia. Mas o que eu entendo que política passada, ela houve sim um período de respeito, um período que não havia as propinas para comprar votos, e esse período iniciou-se da época do meu pai, do meu irmão também, que foi deputado, meu pai vereador de Cianorte. Era uma política decente, uma política respeituosa. O que significa a política do passado? Um passado que eu vivi e uma política honesta e séria. Depois de 25 anos para cá, a nossa política em Cianorte virou um desastre. A política passou a ser uma política irresponsável. Por quê? Quem corrompe, o corrompido, também é o próprio eleitor. E hoje nós vemos essa questão. E é por isso que há um desejo de mudanças em relação a essa questão. Hoje você não tem o direito de você fazer uma reivindicação
Como você é oposição, você é simplesmente esquecido. Agora, eu entendo política o seguinte: passou o dia da eleição, nós temos que se irmanarmos num pensamento do compromisso que nós temos com a nossa cidade. Mas, infelizmente, de 25 anos para cá, isso não tem ocorrido aqui na nossa cidade de Cianorte. Agora, eu espero que novas mentalidades que virão aí, que eu acredito que haverá uma transformação, que é necessário, inclusive, essa transformação, eu acho que nós tomaremos outro rumo, seguido pelas decisões do Congresso Nacional, pelo presidente da República e também dos governadores de estados. Então é isso que nós temos que analisar. O Congresso hoje está na mão da responsabilidade de extinguir esses fake news que prejudica a sociedade, prejudica os políticos, enfim, agredindo inclusive as próprias famílias. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Zezão. Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os que nos acompanham pelo site da Câmara. Primeiramente, eu sempre falo que pessoas sem caráter, sem moral, né, esse momento difícil que o Brasil atravessa com esse coronavírus, pessoas que não têm moral alguma, não têm um caráter, não têm Cristo no coração, desviando esse dinheiro, metendo a mão, né? E é sabido que isso acontece no Brasil inteiro. Recentemente agora, sexta ou sábado, se não me engano, saiu os preços que os governadores estão comprando o respirador de ar. Um certo governador pagou R$250 mil, né? Agora, quando a pessoa é honesta, tem um compromisso com o povo, com a sociedade paranaense, que é o caso do nosso governador Ratinho Júnior, o secretário de Saúde, que está fazendo um belo trabalho, o Beto Preto, o Paraná pagou R$40 mil, tá? O mesmo respirador para fazer a mesma função. Então, haja visto, de 250 para 40 mil reais, são R$210 mil. Isso está acontecendo em tudo, em luvas e máscara, né? O produto que era vendido a 50 centavos, foi comprado a 5 mil. Então, pessoas que não têm caráter, não têm Cristo no coração, estão usando. Mas eu creio, Deus não é perseguidor, Deus não deseja mal para alguém, mas essas pessoas vão pagar muito caro. E estão mexendo com vidas, né? Então, pessoas que não têm crédito, para dizer, pessoas do mais baixo escalão que pode existir no mundo, tá? Então, parabéns ao nosso governador, né, o Ratinho, ao secretário de Saúde, que estão conduzindo muito bem esse vírus que o Brasil está passando, com capacidade e honestidade, que seria mais importante, né? Está conduzindo muito bem. A respeito desses fakes que vêm rodando nas redes sociais, eu sempre disse que a rede social é uma terra sem dono. O cara faz o que bem entende, fala o que bem quer, e até hoje não está acontecendo nada. Aproveitando a fala da vereadora Santina, eu não quero acreditar que é dois grupos que estão fazendo tudo nessas mentiras. Eu não acredito, né? Nem um lado, nem o outro. Todos sabem que hoje existem dois grupos que estão destacando na prefeitura. Mas eu nem acredito nem que um grupo estão fazendo uso disso, nem o outro, porque seria muita baixeza. Tem aquele ditado que fala, né, que o inteligente, ele analisa, né, antes de falar ele pensa muito bem, agora os tolos ficam jogando porcaria por ar e falando o que bem entende. Então, não acredito nisso, né?
que um grupo ele tem a sua qualidade, o outro também tem a sua, né? Para conhecer uma pessoa, basta ver o seu passado, a sua caminhada, né? O que ele produz para a cidade, o que ele beneficia a cidade. Isso daí todo mundo está sabendo, conhece as pessoas. Então não seria defamando as pessoas, defamando as famílias, que vão conseguir voto. O povo sabe quem é quem, né? O que ele já prestou para a cidade, o que ele vai prestar, o que ele vai fazer, como vai fazer. Então, tomara a Deus que aprove esse projeto na Câmara contra esses fake, porque está passando o limite. Como todos sabem, o Natal Reis também ele tem família, ele tem esposa, tem filhos, né? Ele tem família. Foi agora vítima de um crime, de uma barbaridade, a qual tentaram prejudicar ele, né? Prejudicar o pré-candidato Marcão da Morena Rosa, e a sua família também, né? Que a sua família sente pelo pai, né? Os filhos pelo pai, a esposa pelo marido. Então, não estão não estão pensando em nada, querem atingir as pessoas, não pensam as consequências. Então, isso não é modo de fazer política. Então, a política que se faz pelo que a pessoa foi, né? Pelo que a pessoa é, o que ela representa para a cidade. Não adianta ficar com essas porcarias, que o povo não vai entrar mais nessa. E queria dizer também que na política, né, o virtual para a realidade é muito distante, é muito longe. Virtual, fala o que quer, que bem entende, se acha que é, mas agora o real é diferente, né? Fala e faz, né? Porque bastante bobageira em redes sociais falando coisa não vai trazer benefício nenhum para a população. Então, do virtual, dá um tempinho para mim também, deu para todos? Eu vou encerrando agora, já estou encerrando. Então, deixar bem claro que do virtual para o real, a distância é longa. Tá? Seria isso. Muito obrigado, presidente. Vereador Dadá. Vereador Vitor. Vereador Natal. Liberado? Obrigado. Só para concluir, senhor presidente, a respeito do assunto que eu disse na fala anterior, em nenhum momento na minha fala, respeitando, é claro, a opinião dos demais companheiros, eu atribuí a qualquer grupo político que seja a respeito do que aconteceu, aquela fake news que foi postada. Em nenhum momento atribuí a grupo político. Eu só entendo que se alguém fez aquilo com a intenção de tirar proveito político, está fazendo a coisa errada, não é? Deveria, em vez de fazer aquilo, colocar uma proposta ali na internet que a pessoa tem intenção de fazer para a população. E a coisa foi tão mal feita, tão mal editada, foi um trabalho tão amador, de uma natureza tão baixa, que qualquer pessoa que tenha um mínimo de inteligência vai saber que aquilo realmente não é uma verdade, é uma mentira, é uma fake news. E que aquilo que foi postado, como eu disse, acaba subestimando a inteligência de um ser humano normal, não? Mas eu queria também, senhor presidente, aproveitando aqui o tempo que me resta, destacar, não pude fazer isso na primeira fala, destacar aqui uma emenda parlamentar do nosso deputado Rubens Bueno, lá em Brasília. Me passou aqui, inclusive, a mensagem dizendo que foi autorizado um pagamento de R$200 mil, no valor de R$200 mil, para custeio do Hospital Santa Casa de Cianorte. Já está, inclusive, autorizado esse pagamento. E a Santa Casa vai ter acesso a esse valor para que possa aplicar em custeio, comprar algo que possa, inclusive, ajudar no combate ao coronavírus. R$200 mil, emenda do deputado Rubens Bueno. Eu fiz também aqui, senhor presidente, um requerimento
pedindo ali para o trevo do aeroporto, no Cianortinho, um redutor de velocidade, meu amigo Dadá. Eu falo de você, mas não é ligando você à situação não, viu, Dadá? Que está de frente aqui. Poderia também dizer para o João Alexandre, né? Estou fazendo aqui um requerimento para que o DR tome providência de implantar ali um redutor de velocidade. Já tivemos aí, pelo que eu sei, 2 acidentes com vítima fatal, inclusive um recentemente, né? Onde um motociclista acabou perdendo a vida quando ele acabou colidindo com um ônibus, né? Então o trevo ali é um trevo numa posição muito difícil. Os veículos desenvolvem uma certa velocidade, quem vem sentido Moarama Cianorte, quem vai Cianorte sentido ao Moarama, a velocidade aí, ninguém respeita a placa de sinalização que ali tem um trevo e que possa diminuir a velocidade. Eu acho que a única maneira do motorista respeitar é um redutor de velocidade, embora eu sou contra qualquer situação dessa que implante um redutor de velocidade numa rodovia, mas eu estou pensando em preservar vidas que podem ser novamente ceifadas ali naquele local. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Quero desejar aos companheiros, nobres vereadores, um bom recesso e que nós continuemos trabalhando em prol da população de Cianorte, né? Estamos em recesso a partir de hoje, voltamos em agosto às reuniões na Câmara, mas vamos continuar trabalhando, vindo aqui na Câmara, trazendo aqui os requerimentos, enviando os ofícios e atendendo a população. Muito obrigado, senhor presidente. Está encerrado, senhor presidente. Comunicamos que, devido ao período de recesso, nossa próxima sessão ordinária será realizada no dia 3 de agosto e, caso se faça necessário, faremos sessão extraordinária. Agradeço a presença dos vereadores e vereadoras e declaro encerrada essa sessão.